Está começando aqui o programa A Hora da Verdade e Alimento Espiritual. E o programa da verdade hoje vai ser direcionado à noiva do Cordeiro, à igreja, aos lavados e remidos no sangue de Jesus. Ou seja, você que faz parte do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27, vós sois membros do corpo de Cristo em particular. Então a salvação é um ato individual. Porém, a igreja jurídica, abençoada, que é onde o culto, onde a igreja aprende, somos união na casa de Deus. Jesus disse assim, João 14, 27, deixo-vos a paz. Medita nisso. Medita não no que está escrito, deixo-vos a paz. Medita no sujeito que disse, deixo-vos a paz. Você sabe que é Jesus. E essa paz ele dá, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então não busca a paz do mundo, que é sentimento, emoções, É uma fé enganosa, enganoso é o coração. O coração é a alma adâmica. Quando você tem a paz de Cristo no espírito, na consciência, o segmento do versículo é, não se turbe. Não se turbe. Aí você vai ver lá no dicionário o que é turbe, turbar, O vosso coração. E nem se atemorize. Nem tenham medo. Medo. Porque o cristão vive com medo. Não pode viver com medo, Porque se nós temos a paz de Cristo, com certeza o medo tem que sair fora, Porque o medo, ele impede a liberdade. Ele impede a liberdade, impede o que você tem que fazer, porque o medo não provém de Deus. Então, você que tem a paz de Cristo na consciência, no espírito, não turbe, nem se atemorize. Amém? Então, entramos aqui com esse versículo para a Igreja do Senhor Jesus na Terra, a hora da verdade, com o servo de Deus Rodrigues. E hoje, dia de hoje, marcar bem esse dia, Dia 22 de janeiro de 2026. Olha aí, estamos já em 2026, hein? Que benção. Então, quando passa um ano, na vida do cristão, a felicidade é que estamos mais perto, de estar lá em cima com o Senhor. Enquanto Ele der vida, amém. Mas vai envelhecendo, é natural, Eu quero entregar à Igreja do Senhor Jesus na Terra, os lavados e remidos, batizados, que entende que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se tiver algum amigo, alguma amiga também que acessou esse canal YouTube, por favor, deixar o seu like, se inscrever, porque assim que Deus me dá a palavra, eu sou um homem que não fico fuçando palavra para entregar. Eu espero o Espírito Santo me dar. Não sou contra quem faz os estudos, para poder. Mas quando o Espírito Santo dá, eu lanço a hora da verdade, E também tem outro canal aí que da igreja em Campo Grande, Jesus Cristo é a resposta, Maná Diário, Então, um alerta. É o alerta para
os lavados, remidos no sangue de Cristo, e os filhos pródigos também, né? Que está na hora de voltar, né? Chega de pecar. Na casa do Pai tem coisa boa. Então, é só se arrepender, perdoar, porque Deus nos deu não um espírito de medo, mas um espírito que tem o ministério da reconciliação. Cada cristão tem esse ministério já embutido no Espírito Santo, né? É só se arrepender, perdoar e reconciliar com Deus e com a igreja, conforme aqui na terra, né? E seguir em frente, porque o sangue, se você se arrepender e perdoar e voltar, o sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. Aí vai pôr o anel, porque quebrou a aliança, mas tem um anel. Mateus capítulo 24, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Agora veja uma coisa, Jesus aqui ele profetizou 70 anos lá na frente, que o templo era grande, coisa suntuosa, pedras de toneladas, né? Então jamais os discípulos iam entender o que Jesus falou aqui no versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois que Jesus ressuscitou, no ano 70, Roma destruiu tudo. A profecia se cumpriu. É o Filho de Deus. Não foi um homem comum, que Deus usa, né? Mas foi o Filho de Deus que profetizou. Então ele é digno de toda aceitação. Não ficar dando ouvido a espírito de engano, né? Jesus é digno de toda aceitação e a profecia mais centrada é a santa palavra de Deus, que está lá em Apocalipse, Jesus revelando a João, Deus revelou a Jesus, Jesus revelou a João e Jesus falou para os anjos entregar a João as coisas que vinham acontecer, que aconteceu tudo certinho, só falta agora alguma coisinha para o arrebatamento da igreja. Aí Jesus diz no versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados. E é verdade, não está tendo escândalo aí com homens de Deus que começou certo e está terminando errado? Começou em incorrupção e está terminando em corrupção. Não digo de fé, né? De fé apostasia, mas está terminando em corrupção. Então escândalos estão surgindo. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aqui Jesus está falando da igreja. Que o mundo já está, o mundanismo, criatura, né? Que ainda tem a oportunidade, porque a salvação é para todos, mas tem que ter decisão, né? Toda ação tem uma reação, tem que ter arrependimento e largar da lixaiada do mundo aí, pecado, e entregar a vida a Jesus Cristo como um suficiente Salvador, né? E seguir a palavra de Deus. Não vai ser perfeito, sempre vai aprendendo com os erros, até chegar à perfeição de que Cristo quer. E surgirão muitos falsos profetas. Eu quero enfatizar nessa hora da verdade, alimento para o espírito, a vírgula aqui que diz, e enganarão a muitos. Então, não é apenas os falsos profetas que enganam, né? Aqui eu vou falar de um engano que está
acontecendo no século XXI. Primeiro engano, ET, extraterrestre, aquelas aparições daquelas coisas, aquilo lá é um tipo, uma classe de entidades que se transforma, se epifania, tá? E na galáxia onde Satanás comanda lá, de Orion, né? Ele faz também aparecer disco voador, fora o, o homem que está manipulando muita coisa nisso, para desacreditar a igreja. Desacreditar a igreja. Te afastar da verdade da santa palavra de Deus. E olhar muitas coisas dessas. Qualquer notícia, OVNI. Qualquer notícia apareceu lá, fez lá. E aí, verdadeiramente se entregou o negócio. Porque lá no Velho Testamento diz serpente veloz. Serpente sempre será Satanás. Veloz não tinha daquele tempo. Velocidade hoje é a internet. É 1 tera, né? Então, a inteligência artificial, ela manipula. Isso manipulava sem ela. Agora tem que pôr a cara, tem que saber que... E engana, hein? Então, a igreja do Senhor vigia. Não crê nessas coisas. Porque se houvesse extraterrestre, aí como eles falam, Jesus tinha que morrer lá também. Porque Deus amou o mundo, o universo, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a palavra de Deus diz que depois da morte ou sobe ou desce. Não tem segundo caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não é vai, vem. Né? Porque Ele já subiu, está lá em cima. Então, Igreja do Senhor, cuidado. Atenção, atenção, atenção. Não se deixe levar pelo engano deste mundo. Aí eu vou mais longe aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, isso é para a igreja, tá? O amor de muitos esfriará. A iniquidade está entrando dentro da casa de Deus. Está entrando dentro da casa de Deus. O amor de muitos está esfriando. Está sendo um amor virtual. Não vou lá na igreja, vou assistir por e-mail. Tudo bem, se estiver doente, não puder ir, tudo bem. Mas não faça disso uma coisa direta, né? Vai à Bíblia, louva a Deus. E eu não levo celular na igreja. Eu acho que não deveria levar. Porque é só 2 horas na presença de Deus. Depois pega o celular, aí você tem mais 22 horas para você ficar lá no celular vendo besterol, né? Vendo coisa com coisa, ET, assombração, tanta coisa que o diabo está manipulando a mente das crianças, a mente dos adultos também, com joguinho, com isso, com aquilo. E Jesus, e a palavra de Deus diz, serpente veloz. Então, o inimigo sempre vai querer enganar. Agora, os cristãos. Diz assim, ó, Mateus 24:4. Jesus respondendo disse, acautelai-vos. Estou dando um hiato de tempo para você raciocinar, meu irmão, minha irmã, pastores, obreiros. Acautelai-vos. Eu vou pôr aqui um parentinho dizer, acautelai-vos, porque você não foi comprado com ouro e nem com prata. Tudo aqui passa e acaba. O alvo nosso é o arrebatamento. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, é para o alto. Então Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque surgirão falsos cristos, e já surgiu aí que vocês viram, né? E falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios,
Aqui está falando de aparição de disco voador, de aparição de ET, de aparição de chupacabra, aparição de assombração, aparição de tudo quanto é besterol que o diabo que faz. Ele usa até a ciência, tá? Porque a ciência, ela vai mais para o lado do ver para crer. Então o diabo, aproveitando isso, ele faz acontecer. Então não fica com a mente nessas coisas. Colossenses capítulo 3 diz, pensai nas coisas que são de cima. Você pode pensar no dia a dia do trabalho, não é isso? Pensai nas coisas que são de cima. As coisas que são de cima é o alvo, o arrebatamento, é servir a Deus, fazer a obra de Deus e pode se divertir sem pecar, né? Viver a vida normal, mas não com a mente manipulada nessas coisas que estão acontecendo, que o governo mundial, os Illuminati, essas coisas todas que eles praticam, porque Satanás usa a mente deles, porque eles também usam Satanás. O alvo é enfraquecer a fé da igreja, de Cristo. Então, porque surgirão falsos cristos, enganarão, farão sinais e prodígios que, se possível, vou dar uma paradinha aqui, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É isso que eu estou falando. Pastores, para de perder tempo, de entrar em furada, de adulterar. Homens de Deus que começaram bem e terminam mal, mas pode pôr o reverso aí, né? Se arrepender, fazer conserto com aliança com Deus, perdoar e recomeçar. Recomeçar, porque Deus está precisando de vocês. É vocês que Deus colocou o sacerdócio. Quando foi a chamada, você se alegrou tanto. Era humilde, simples. Aí começou a encher, a igreja ganhar alma para Cristo, chegou num ponto que, quando a igreja começa a crescer, fatalmente Satanás vai pôr gente lá dentro, eu não preciso falar o que é, né? Começa com maço, né? E vai manipulando. Não, isso não tem problema, isso não tem problema. Daqui a pouco tá um balaio de gato, você está como Homem-Aranha. Homem-Aranha quer dizer, você está na própria teia e da corrupção. E depois vai querer pegar a palavra de Deus e se justificar porque está daquele jeito. Então está na hora de acordar. E as ovelhas precisam dos pastores, dos obreiros, do evangelista. Então não vamos mudar o foco do ir de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aí desviou para o caminho para isso, para aquilo outro, porque o corpo nosso, a alma, o coração, ele é corruptível. O nosso espírito, Jesus tirou esse corruptível pelo sangue dele. Então, o espírito é incorruptível. Jesus não perde. Mas a carne é adâmica ainda. Por isso que lá, na palavra de Deus, Jeremias 19, né? Tá 17:9. Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, a alma adâmica. Se fosse só enganoso, é perverso. Perverso. Você está sendo perverso com o seu espírito. Versículo 10 de Jeremias 17:10 diz, antes do 9 diz, quem o conhecerá? E 10 diz o Senhor, eu conheço. E darei a cada um segundo o seu caminho. Eu vou pôr assim uma palavra mais simples, e darei a cada um segundo o seu livre-arbítrio. Porque Deus não quebra livre-arbítrio. É a pessoa que sai do Monte Gerizim e vai para o Monte Ebal, Monte da Maldição, Monte da Benção. Não é o diabo que te põe, nem Deus, é você que escolhe. Porque a palavra te dá essa autoridade. Então vamos sair do Monte Ebal, gente.
Vai ficar no Monte Gerizim, se arrepender, perdoar, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa é se humilhar. Segundo, deixar os seus maus caminhos corruptos, né? E se converter. Aí vem e orar. Orar é conversar com Deus, não é adorar. É pôr a casa em ordem. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E depois diz ali, e buscar a minha face. Aí já está melhor, já voltou ao primeiro amor. Já pegou de novo vestes brancas, né? E vai para frente. Aprenda com o erro. Então, Jeremias 17, 9 e 10. Deixo aí para vocês. Aí vem Apocalipse, ó. Mas o Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. É para a igreja. Então, disco voador, se existe, não existe, não interessa. O diabo faz prodígios e maravilhas. Ele se transformou em anjo de luz. Aí. Ele consegue. ET, os demônios se transformam em ET, se transformam em isso e aquilo. É terrível. É terrível. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Porque lá em Hebreus 12 está dizendo, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Corramos com paciência, consciência de quem somos. A carreira que não está imposta. Porque quando você aceitou Jesus, não foi imposto. Está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz, aí você já vai entender tudo. Ó. E o diabo que os enganava. Então esse Apocalipse, que é depois já do arrebatamento, é lá na frente, né, depois de 1000 anos, ele já diz, que o João viu, e o diabo que os enganava, século 21, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só que aí, eu não vou entrar mais em detalhe, os que não têm o nome escrito no livro da vida, que já morreram, estarão com um corpo já imortal, que não se destrói mais, mas só que estará lá onde está o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e dia e noite serão atormentados para todo sempre. Então, meu amigo, minha amiga, Igreja do Senhor, eu quero estar onde Cristo estará, onde Cristo está. Eu quero estar no paraíso, depois de corpo mortal, né, que receberemos um novo corpo. O Senhor que você adora e respeita é a casa do Senhor que você vai morar. E o diabo aí, ó, que se enganava, entrou no engano, pensando, não, porque tal, lá não tem mais chance. Ali é atormentado para todos sempre. É consciência, não é meter medo em ninguém, é consciência. Para ver que caminho que você está andando. Só tem o caminho, Jesus. Em Efésios 5,14 diz, por isso diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus abençoe a amada igreja. Termina aqui mais um programa, A Hora da Verdade, com o servo de Deus, Rodrigues. Tenham uma boa tarde.